Eu falo 12 idiomas, disse o garoto de rua. E o investidor milionário ficou sem palavras. Não, Hans, você não está entendendo. O throughput não é o gargalo. O gargalo é o der Flaschenhaus, é a má alocação do seed money. Ricardo Viana gesticulava com sua caneta tinteiro dentro do café climatizado de um dos prédios mais altos da Avenida Paulista. Ele estava em uma chamada de vídeo crucial com investidores de Berlim, seu rosto vermelho de frustração. O terno Zegna amassado, o relógio suíço valendo um carro. Ele era o rei do capital de risco brasileiro, o homem que farejava unicórnios antes de todos, mas estava prestes a perder milhões. Seu alemão está enferrujado, doutor. A voz veio do vidro. Era calma, baixa e jovem. Ricardo olhou para o lado. Do outro lado da vidraça, na calçada cinzenta e caótica da Paulista, estava um garoto. Talvez 16, 17 anos. Magro, pele queimada de sol, cabelos desgrenhados e roupas que já tinham visto invernos demais. Ele não estava pedindo, estava observando. Ricardo, num gesto de pura arrogância paulistana, colocou o áudio da chamada no mudo. Ele abriu uma fresta da porta de vidro, deixando o ar-condicionado escapar. "O que você disse, moleque?" "O senhor disse Flaschenhaus. É o gargalo da garrafa", disse o garoto sem piscar. "Mas o senhor estava falando de finanças. O termo correto para gargalo de investimento seria Engpass. É mais preciso. Flaschenhaus é literal. Eles acham que o senhor é um amador." O sangue sumiu do rosto de Ricardo. Ele olhou para o garoto, depois para sua tela, onde os alemães o olhavam com impaciente formalidade. "Hans, um momento." Ele desligou a chamada. O acordo de 30 milhões de euros podia esperar. Aquilo era impossível. Ele saiu do café, o ar quente e poluído de São Paulo, o atingindo como uma parede. "Quem é você? De onde você sabe alemão?" O garoto deu de ombros. "Da rua, dos turistas, dos cônsules que tomam café aqui." Ricardo riu, um som seco e incrédulo. "Não me faça perder tempo. Você ouviu a chamada. Está tentando me aplicar um golpe? Quer dinheiro?" "Eu não quero seu dinheiro", disse o garoto. "Eu só odeio traduções ruins. Elas causam problemas." Ricardo o estudou. Havia uma inteligência ali, uma calma que era profundamente perturbadora. Isso não era um garoto de rua comum. Isso era um ativo, um recurso não explorado. A mente de investidor de Ricardo começou a acelerar, esquecendo a humilhação. "Você fala outras línguas?" Ricardo testou, mudando para o francês. "Quelle heure est-il, jeune homme?" "Que horas são, jovem?" O garoto respondeu imediatamente sem sotaque perceptível. "Il est presque midi, monsieur, et votre réunion est en train de s'effondrer." "É quase meio-dia, senhor, e sua reunião está desmoronando." O queixo de Ricardo caiu. Ele tentou espanhol, italiano, mandarim básico que aprendera em Xangai. O garoto respondeu a tudo, com erros gramaticais aqui e ali, mas com uma fluência contextual que era assustadora. "Quantas?" Ricardo perguntou, voltando ao português, a voz agora um sussurro chocado. "Quantas línguas você fala?" O garoto olhou para o fluxo de carros na avenida, como se contasse. "Eu falo 12 idiomas", disse ele, "e entendo uns 5 mais, mas eu não sei ler nenhum deles." Ricardo Viana ficou absolutamente sem palavras. O investidor, que vivia de dados, de diplomas do MIT e MBAs de Stanford, estava olhando para um gênio linguístico bruto, um poliglota analfabeto parado no meio da rua. A mente de Ricardo explodiu em possibilidades. Isso não era um garoto. Era um unicórnio. Era o próximo grande investimento. "Eu vou te tirar da rua", disse Ricardo, a voz agora cheia de excitação predatória. "Eu vou te dar um apartamento, comida, roupas. Eu vou te colocar nos melhores professores. Eu não quero professores." O garoto o interrompeu calmo. "O quê? O que você quer, então?" O garoto olhou para o prédio espelhado de Ricardo, onde ficava sua firma. "Eu quero o que o senhor tem. Eu quero uma chance de sentar na sua cadeira. Eu quero o código." Ricardo franziu a testa. "O código? Código de quê? Programação?" "Não", disse o garoto, e seus olhos, antes calmos, agora tinham um fogo intenso. "O código das máquinas. O código que vocês usam para fazer o dinheiro." Ele apontou para o prédio da B3,
a bolsa de valores visível dali. Eu ouço seus operadores no café todos os dias, inglês, japonês, coreano. Eu entendo as palavras, mas não entendo o jogo. Eu quero o código. Em troca, eu serei seu tradutor. Em qualquer lugar do mundo. O mistério estava lançado. O garoto não queria caridade. Ele queria uma troca. E ele estava negociando o único ativo que tinha, sua mente, por acesso ao coração do capitalismo. O ativo bruto e o condado. Ricardo Viana não se movia por emoção. Ele se movia por oportunidade. E o garoto à sua frente era a maior oportunidade assimétrica que ele já vira na vida. "Qual o seu nome?" perguntou Ricardo, já guardando o celular. "Me chamam de Sombra", disse o garoto, "porque eu só escuto." "Não serve", disse Ricardo prático. "Você precisa de um nome, um CPF. Você tem documentos?" O garoto balançou a cabeça. "Não precisa. Sombra é bom. De agora em diante você é Rafael." "Rafael Costa", decidiu Ricardo, inventando um nome no local. "É o nome do meu primeiro sócio. Ele morreu. Agora entre no carro." O carro era um Audi A8 blindado, preto, estacionado em local proibido. O motorista, um ex-policial chamado Braga, olhou pelo retrovisor quando Rafael entrou. Mas uma olhada de Ricardo o silenciou. O silêncio no carro era denso. Rafael não olhava para o luxo do couro. Ele ouvia o motor. "Híbrido", disse Rafael. "O motor elétrico tem um zunido de alta frequência, quase inaudível. Economiza 30% na cidade." Ricardo, que nem sabia disso, apenas assentiu, o choque inicial dando lugar a um fascínio calculista. Eles não foram para a Paulista. Eles foram para a Faria Lima, o condado, o epicentro do dinheiro no Brasil. A Viana Capital ocupava 3 andares de um arranha-céu que parecia um cristal de gelo. A recepção era um vasto espaço de mármore branco e silêncio. As recepcionistas, que pareciam modelos, olharam para Rafael com um horror mal disfarçado. "Doutor Ricardo, o senhor..." começou uma delas. "Cancele minha tarde, Juliana, e chame o RH. Mande-os emitir um crachá de visitante para o Rafael Costa. Ele é meu novo analista de inteligência." A palavra analista fez Juliana engolir em seco. O escritório de Ricardo era no último andar. A vista de 360 graus de São Paulo era um mapa de seu poder. Rafael, agora Sombra, estava morto, caminhou até a vidraça. Ele não olhou para a vista. Olhou para o prédio ao lado, onde podia ver uma sala de servidores. "Certo, vamos ver se você é real", disse Ricardo. Ele se sentou, apontando para o telefone de conferência. "Eu tenho uma negociação de commodities travada com um grupo em Joanesburgo. Eles falam afrikaans, um dialeto que nem o Google Tradutor pega direito. Acha que dá conta?" "Afrikaans é fácil", disse Rafael, dando de ombros. "É um holandês simplificado. Aprendi com os marinheiros no Porto de Santos. Pode ligar." 5 minutos depois, Rafael estava no telefone. Ele não estava apenas traduzindo. Ricardo, que mal entendia o que estava acontecendo, o observava. Rafael, no meio da chamada, mudou de postura. Ele riu de uma piada que Ricardo não entendeu, sua voz assumindo a cadência rítmica do afrikaans. "Meneer de Klerk, o Dr. Viana entende que a seca é um problema, mas ele não está comprando soja. Ele está investindo na tecnologia de irrigação que vocês criaram para sobreviver à seca. Ele não quer o grão, ele quer a patente." Houve uma pausa do outro lado. Ricardo viu a expressão de seu trader de commodities, que também ouvia a chamada, mudar de confusão para admiração. Rafael tinha acabado de identificar o verdadeiro valor do deal, algo que a equipe de Ricardo com seus MBAs levou 6 meses para entender. Rafael desligou. "Eles aceitaram a reunião, amanhã, e querem 40% a mais pela patente", disse Rafael. 40, eu ofereci 20, rosnou Ricardo. "E 20 era um insulto", disse Rafael. "O senhor estava oferecendo dinheiro pela soja morta. Eu ofereci pela tecnologia que salva a soja. O valor mudou." Ricardo Viana recostou-se na cadeira. Aquele garoto, analfabeto, sujo, tinha acabado de reestruturar um deal de 50 milhões de dólares. O garoto não era um tradutor.
Ele era um estrategista, um gênio bruto que via padrões que ninguém mais via. Certo, disse Ricardo, a voz baixa. Você quer o código. Você quer a B3. Você vai ter. Ele chamou Juliana. Prepare o apartamento de hóspedes da empresa. Chame o alfaiate. Quero o Rafael com 3 ternos sob medida até amanhã de manhã. E arrume um professor. O melhor. Eu disse que não quero professores, disse Rafael teimoso. Você não entendeu, Rafael, disse Ricardo levantando-se e ficando cara a cara com ele. Você fala 12 línguas, mas não sabe ler o contrato que eu vou te fazer assinar. No meu mundo, isso não é poder. Isso é ser uma vítima. Você não vai aprender a ler para ser educado. Você vai aprender a ler para se defender. Principalmente de mim. Rafael o encarou. Ele entendeu a ameaça. Era o primeiro passo do código. Quando eu começo? Perguntou Rafael. Agora. Entendido. O unicórnio está no condado. Agora, o conflito começa. O analfabeto e o Golden Boy. A transformação de Rafael foi brutal e instantânea. Em 24 horas, o Sombra desapareceu. Sob os ternos sob medida, estava um jovem magro de postura alerta, cujos olhos pareciam absorver tudo. Ele agora tinha um crachá, um apartamento de luxo estéril e um professor de alfabetização. Um senhor paciente que descobriu que o cérebro de Rafael não processava letras, mas sim padrões. Ele não aprendeu a ler GATO. Ele aprendeu a palavra inteira como um símbolo, um ideograma, da mesma forma que aprendera mandarim. Mas a verdadeira educação acontecia no pregão. Ricardo o colocou na mesa de operações, o coração pulsante da Viana capital. Era uma sala enorme, cheia de monitores, onde jovens analistas de 20 e poucos anos, saídos das melhores faculdades, FGV, INSPER, USP, moviam bilhões antes do almoço. E o líder deles era Gustavo. Gustavo era o Golden Boy de Ricardo, alto loiro com um MBA de Chicago e um sobrenome quatrocentão de São Paulo. Ele via Rafael não como um colega, mas como um insulto, um bicho de estimação exótico que Ricardo trouxe para chocar os investidores. O primeiro conflito aconteceu na sala de reuniões. A Viana Capital estava analisando a Tecnologis, uma empresa de logística que estava sangrando dinheiro. Gustavo projetou um deck de 70 slides na tela. Gráficos complexos, EBITDA ajustado, valuation por fluxo de caixa descontado. Como podem ver, Gustavo disse, a voz cheia de confiança, o modelo indica que a empresa está subvalorizada. O turnaround é viável se reestruturarmos a dívida e injetarmos 100 milhões. A projeção de crescimento é de 15% ao ano. Ricardo, na cabeceira, olhou para Rafael, que estava quieto no canto da sala sem olhar para os slides. Ele não sabia ler os gráficos. Rafael, alguma inteligência para nós? Perguntou Ricardo, um teste claro. Gustavo sorriu, um escárnio mal disfarçado. Doutor, com todo respeito, o Rafael ainda está aprendendo o que é EBITDA. Talvez seja melhor deixá-lo com o professor de caligrafia. A sala riu baixo. Rafael levantou os olhos. Ele não olhou para Gustavo, olhou para Ricardo. Eu não li o relatório, disse Rafael, a voz calma. Mas eu ouvi a teleconferência de resultados, o CEO 3 vezes. E daí? Zombou Gustavo. E daí que ele está mentindo, disse Rafael. A sala ficou em silêncio. A acusação era gravíssima. Mentindo? Perguntou Ricardo, os olhos se estreitando. Explique, Rafael, disse Gustavo, cruzando os braços como um promotor que dá a corda para o réu se enforcar. O áudio, na marca de 15:30, disse Rafael, como se estivesse lendo uma partitura. Um analista de Nova York pergunta sobre o contrato com o Porto de Santos. O CEO, o Sr. Bastos. Ele responde em inglês. O inglês dele é perfeito o tempo todo, mas nessa hora, a sintaxe dele quebrou. Ele usou uma estrutura verbal do português. We are having a continuation. Ele traduziu estamos tendo ao pé da letra. Ele estava pensando em português, ele estava nervoso. Gustavo revirou os olhos. Isso é sua análise? Gramática? Isso é ridículo. Não, continuou Rafael. O problema foi o que ele disse antes. Ele disse absolutely. Mas ele aspirou o A.
Absolutely. É um hipercorretismo. Acontece quando falantes nativos de português estão sob estresse extremo e tentam performar um sotaque americano que eles acham que o ouvinte espera. Ele não estava respondendo. Ele estava atuando. Ele está escondendo que o contrato de Santos não foi renovado. O Engpass não é a dívida, é o contrato. Um silêncio chocado tomou conta da sala. Gustavo, pela primeira vez, parecia abalado. Ele folheou seus próprios relatórios. As notas dizem que o contrato está em renegociação. Ele mentiu para você, não para mim, disse Rafael. Ricardo Viana pegou seu celular. Juliana, me consiga o número do presidente do Conselho do Porto de Santos. Agora. O conflito não era mais sobre um garoto de rua. Era sobre dois tipos de inteligência. A inteligência dos livros, de Gustavo, que lia o que a empresa dizia, e a inteligência de Rafael, que ouvia o que o CEO sentia. E na Faria Lima, o sentimento valia mais que o balanço. Gustavo olhou para Rafael com um ódio puro. Ele não tinha sido apenas desafiado, ele tinha sido exposto. A guerra pela cadeira de Ricardo havia começado. O código e a sombra. Passaram-se 2 meses. A vida de Rafael era um paradoxo diário. De dia, ele era o oráculo de Viana. O analista prodígio que não lia balanços, mas ouvia os CEOs. Ele agora participava de todas as reuniões de alto nível. De noite, ele estava em seu apartamento estéril, lutando contra o alfabeto. Seu professor de alfabetização, um senhor chamado Elias, estava perplexo. Rafael, você não está lendo as palavras, disse ele, apontando para um relatório de mercado. Você está adivinhando os padrões com base no contexto. Você identificou uma queda nas ações da Petrobras não porque leu a notícia, mas porque viu que o layout do parágrafo era idêntico ao de um relatório de crise do ano passado. Rafael estava aprendendo a ler o mercado, mas não as palavras. Para ele, o Financial Times era uma partitura de medo e ganância. Enquanto Rafael lutava com a leitura, Gustavo lutava por sua sobrevivência. A previsão de Rafael sobre a tecnologia estava correta. O contrato de Santos havia caído e a empresa pediu recuperação judicial uma semana depois. Gustavo foi humilhado e Ricardo tornou Rafael o ponto focal da negociação mais importante do ano, o seed money dos alemães, o mesmo deal do primeiro dia. A pressão do tempo era imensa. Os alemães viriam a São Paulo em uma semana para a assinatura final. Era um fundo de 500 milhões de euros. Gustavo seria o líder técnico dos números. Rafael seria o tradutor estratégico. Gustavo sabia que se Rafael brilhasse, sua própria carreira na Viana Capital estaria acabada. Ele precisava de uma arma. Gustavo contratou um detetive particular. Eu não quero saber o que ele faz, disse Gustavo ao detetive. Eu quero saber o que ele é. Quem é Sombra? O detetive era bom. Em 3 dias ele encontrou o rastro. Numa noite fria, Rafael, agora habilidoso em escapar de seus seguranças, pegou um Uber de volta ao centro. Ele não usava o terno, vestia um moletom simples. Ele encontrou um grupo de jovens moradores de rua perto do viaduto do chá. Sombra, cara, você sumiu, disse um garoto magro tossindo muito. Era Lipe. Eu não sumi, Lipe, eu mudei de toca, disse Rafael, a gíria voltando fácil. Ele entregou a Lipe um pacote. Dentro, remédios caros para pneumonia e um maço de notas de R$100. Compre comida, saia da chuva. Você roubou um banco, Sombra? Lipe olhou assustado. Eu trabalho num banco. É quase a mesma coisa, disse Rafael sem sorrir. O que ele não viu foi o flash da lente teleobjetiva do detetive, a 50 metros de distância. O detetive ligou para Gustavo. Consegui. Ele está no centro, distribuindo dinheiro para uma gangue de menores. Parece extorsão ou pagamento. Gustavo sorriu. Era perfeito. O analista de inteligência era um criminoso. Ele não estava apenas ajudando velhos amigos. Aos olhos de Gustavo, ele estava pagando por silêncio. No dia seguinte, Gustavo entrou na sala de Ricardo. Doutor, eu preciso lhe mostrar uma coisa. É sobre o seu unicórnio. Parece que o passado dele não é apenas pobre, é criminoso. Ele colocou um envelope pardo na mesa de mogno. Dentro, fotos de Rafael no viaduto, a troca de dinheiro,
o olhar assustado de Lipe. Ele está sendo extorquido. Ou pior, ele é o líder de uma quadrilha, disse Gustavo, a voz cheia de falsa preocupação. Aquele garoto, Lipe, tem passagem pela polícia por furto. Se os alemães descobrirem que o seu tradutor estratégico é associado a criminosos, eles não vão apenas cancelar o deal, eles vão nos colocar numa lista de lavagem de dinheiro. A pressão aumentou 10 vezes. Ricardo olhou para as fotos. A subtrama do passado de Rafael havia colidido com a trama principal. Ele agora tinha uma escolha: proteger seu ativo genial, mas tóxico, ou cortar o mal pela raiz e talvez perder o maior negócio de sua vida: o código de hebraico. O escritório de Ricardo no 4º andar parecia suspenso acima da cidade. O ar estava pesado. O envelope pardo estava aberto sobre a mesa de mogno, as fotos de Rafael e Lipe espalhadas como uma acusação. Ricardo chamou os dois: Gustavo, o Golden Boy, e Rafael, o unicórnio. Gustavo entrou primeiro, a postura cheia de uma falsa preocupação, como um médico prestes a dar uma má notícia. Rafael entrou logo atrás, quieto como sempre. Rafael, sente-se, disse Ricardo, a voz desprovida de emoção. Ele não era um pai desapontado, era um investidor reavaliando um ativo. Gustavo me trouxe informações preocupantes. Ele empurrou as fotos pela mesa. Quem é esse? Lipe dos Santos. Passagem por furto. Você está distribuindo dinheiro da empresa para ele? Gustavo se intrometeu, incapaz de se conter. Doutor, isso é um risco de compliance. Se os alemães descobrem que nosso analista de inteligência está ligado a... Isso... Estamos acabados. É lavagem de dinheiro, extorsão. Rafael não olhou para Ricardo. Ele olhou para as fotos. Ele viu o rosto de Lipe, magro e assustado. Ele não sentiu pânico, sentiu raiva. Ele está doente, disse Rafael a voz baixa. Pneumonia. O dinheiro era meu, do meu primeiro salário, para remédios. Uma história comovente, zombou Gustavo, mas irrelevante. A associação é o problema, a conexão com o crime. Ricardo olhou para Rafael, esperando uma defesa, uma negação. Rafael, eu te dei tudo, mas eu não posso proteger a firma de você. Você precisa me dizer a verdade. Houve um longo silêncio. Rafael levantou os olhos, mas não para Ricardo. Ele olhou diretamente para Gustavo. O oráculo estava ativo. Ele está mentindo, doutor, disse Rafael. Gustavo engasgou. Mentindo? As fotos são reais. Eu mesmo... Não sobre as fotos, Rafael o cortou, e pela primeira vez havia gelo em sua voz. Sobre como ele as conseguiu. Ricardo franziu a testa. O que você quer dizer? Gustavo não contratou um detetive, disse Rafael, seu olhar fixo no Golden Boy, que começava a parecer desconfortável. Um detetive custa dinheiro. Ele não gasta o próprio dinheiro. Ele usou os recursos da Viana Capital. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. A acusação mudou de alvo. Continue, disse Ricardo. Eu sou analfabeto, doutor. Eu não sei ler os relatórios, mas eu não sou surdo, disse Rafael. Eu ouvi o Gustavo ao telefone ontem à noite. Eu estava saindo, ele estava na sala de trading, achando que estava sozinho. O rosto de Gustavo perdeu a cor. Ele sabia exatamente que ligação era aquela. Ele estava falando com o Amir, da nossa equipe de TI em Tel Aviv, continuou Rafael. Ele estava falando em hebraico. Gustavo deu um passo para trás como se tivesse levado um soco. Aprendi hebraico com os comerciantes judeus no Bom Retiro, disse Rafael, sua voz agora cortante. Ele não sabia disso. Ninguém sabia. Ele pediu ao Amir um nikayon, uma limpeza. Ele estava pedindo para apagar os logs do servidor. Ricardo se levantou lentamente. A temperatura na sala caiu 10 graus. Que... logs? Os logs do Sentinela, disse Rafael, nomeando o software de rastreamento de nível militar que a Viana Capital usava para monitorar executivos de empresas-alvo. Ele não me seguiu. Ele usou o Sentinela para rastrear meu celular, cruzar meus dados bancários e descobrir exatamente onde eu ia encontrar o Lipe. Ele não descobriu um crime, ele criou um. O ponto de virada foi brutal. Não era mais sobre o passado de Rafael.
era sobre a espionagem corporativa ilegal de Gustavo contra um colega. Ele não estava preocupado com os alemães, concluiu Rafael. Ele estava com medo de eu tomar a cadeira dele na reunião. Ele usou uma arma da empresa para atirar em mim. Gustavo estava pálido, sem palavras. A arrogância de usar uma língua obscura para esconder seus rastros foi sua ruína. Ricardo olhou para Gustavo. O desprezo em seu rosto era absoluto. A maior regra da Faria Lima havia sido quebrada. Guerra interna com armas da firma. Gustavo, disse Ricardo, a voz mortalmente calma. Você tem 10 minutos para limpar sua mesa. Seu acesso foi revogado. Você está fora. Doutor, os alemães, a reunião. Eu preparei todos os números. Gustavo entrou em pânico. Os números eu leio, disse Ricardo. Mas o que você fez é imperdoável. Saia. Gustavo olhou para Rafael com um ódio que era quase palpável. Ele se virou e saiu, batendo a porta. O silêncio voltou. O problema de Gustavo estava resolvido, mas o problema dos alemães havia se tornado 1000 vezes maior. Ricardo olhou para Rafael. Parabéns, Rafael. Você acabou de eliminar nosso líder técnico uma semana antes do maior deal da nossa história. Agora só temos você. Eu não sei ler os números, doutor, disse Rafael. Eu sei, disse Ricardo pegando o telefone. Mas você vai ter que aprender a ouvir 500 milhões de euros. Juliana, cancele tudo. O Rafael e eu vamos passar a próxima semana trancados nesta sala. A sala de guerra. A porta bateu, deixando um silêncio pesado e o cheiro da colônia cara de Gustavo para trás. Ricardo Viana não celebrou. Ele afundou em sua cadeira, olhando para o envelope pardo sobre a mesa com desgosto. Parabéns, Rafael, disse Ricardo, a voz baixa e perigosa. Você decapitou a firma. Rafael ficou em silêncio. A adrenalina de expor Gustavo deu lugar a um pânico frio. Eu não tive a intenção, disse Rafael. Eu não me importo com a sua intenção. Ricardo se levantou, varrendo as fotos para o lixo. Eu me importo com o timing. Os alemães chegam em 6 dias. Hans Brenner, o CEO do fundo, é um homem obcecado por dados. Ele não compra intuição, ele compra planilhas. E o único homem que falava a língua das planilhas dele acabou de sair. Ricardo começou a andar pela sala, a energia de tubarão voltando. O deck de apresentação do Gustavo tem 150 slides. É uma obra-prima de due diligence. Ele pegou o documento encadernado e o jogou na mesa. Você não consegue ler nem o índice. Rafael olhou para a capa grossa. Símbolos, ruído. Não. Exato. Então, estamos mortos, disse Ricardo. Ele parou. Olhou para o nada, a mente do investidor calculando. A menos que a gente mude o jogo. Ele se virou para Rafael, os olhos brilhando. O Gustavo estava vendendo o presente. Os números, uma aquisição conservadora. É por isso que a negociação está se arrastando há 8 meses. Mas você ouve o futuro. Ricardo pegou o telefone. Juliana, chame a equipe sênior de trading, sala de guerra, agora. 5 minutos depois, a sala de reuniões estava cheia de analistas pálidos. A notícia da demissão de Gustavo havia se espalhado. Eles olhavam para Rafael como se ele fosse uma bomba relógio. Ele não era mais o pet exótico. Ele era o executor. Senhores, começou Ricardo, o deck do Gustavo está morto. Joguem fora. Houve um suspiro coletivo. Aquilo eram meses de trabalho. Os alemães não vão mais comprar uma empresa de logística. Eles vão comprar uma tese de inteligência estratégica. Ricardo apontou para Rafael. E o Rafael é a tese. Doutor, começou um analista sênior, o Rafael não lê relatórios. Com todo respeito, o que ele vai apresentar? Ele não vai apresentar. Ele vai performar, disse Ricardo. Vamos queimar esses 150 slides e fazer um deck de 10. Apenas imagens, conceitos. O Eng Pass que o Rafael identificou. O contrato do Porto de Santos que ele previu. A patente de irrigação de Joanesburgo que ele descobriu. A dinâmica da sala mudou. O medo deu lugar a uma eletricidade caótica. Eles não eram mais analistas, eram a equipe de apoio de um show de um homem só. E você? Ricardo se virou para Rafael. A partir de agora você não existe mais. Senhor? Você vai para o aquário, disse Ricardo,
apontando para uma sala de vidro, a prova de som usada para negociações hostis. Você, o professor Elias e 3 especialistas em cultura alemã. Você tem 6 dias. Você não vai apenas aprender o pitch, você vai se tornar o pitch. Você vai comer, dormir e respirar Berlim. Eu não quero que você traduza o que eu digo. Eu quero que você diga a Hans Brenner o que ele precisa ouvir na língua dele, antes mesmo que ele saiba que precisa. A consequência da demissão de Gustavo não foi o fim do deal. Foi a maior aposta da carreira de Ricardo. Ele estava tirando os números da mesa e colocando seu unicórnio analfabeto no centro. Rafael não era mais um tradutor. Ele era o produto. Entendido. O jogador foi sacrificado. A nova estratégia está em andamento. Agora, a superação. O aquário. O aquário era uma sala de reuniões no 39º andar, toda em vidro, à prova de som. Para Rafael, que aprendeu o mundo pelo som caótico da rua, era uma câmara de tortura. O silêncio era ensurdecedor. Nos primeiros 2 dias, foi um fracasso. Ele estava trancado com o professor Elias, que tentava alfabetizá-lo com os relatórios do deal, e 2 novos especialistas que Ricardo contratou, Dr. Bauer, um ex-banqueiro alemão severo, e uma psicóloga cultural chamada Doutora Ana. Não, Rafael, latia o doutor Bauer. A pronúncia não é sh, é gutural, richtig. Você soa como um berlinense de rua. Hans Brenner é de Munique. Você precisa soar como dinheiro. Elias, por outro lado, estava desesperado com a leitura. R-E-N-T-A-B-I-L-I-D-A-D-E. Rafael, olhe para as letras. Mas Rafael não conseguia. Seu cérebro não via as letras, ele via formas sem sentido. Ricardo, observando do lado de fora do vidro, seu investimento de 500 milhões de euros nas mãos de um analfabeto, estava pálido. Na tarde do 2º dia, Rafael bateu a mão na mesa de vidro. Parem. Todos congelaram. Professor Elias, com respeito, guarde o livro. Dr. Bauer, pare de me corrigir. Doutora Ana, pare de me analisar. Ele se virou para o ex-banqueiro e a psicóloga. Vocês 2, esqueçam que eu estou aqui. Ricardo disse que Hans Brenner tem medo de risco em mercados emergentes. Discutam. Discutir o quê? Perguntou Bauer, irritado. Qualquer coisa. Discutam a economia alemã. Por que ele investiria no Brasil? Discutam. Em alemão. Confusos, os 2 especialistas começaram. A princípio foi educado, mas logo a doutora Ana, a psicóloga, e o doutor Bauer, o banqueiro, entraram em um debate acalorado sobre a política do Banco Central Europeu versus o medo cultural alemão da inflação. Rafael encostou-se na cadeira. Ele fechou os olhos. Ele não estava ouvindo as palavras, ele estava ouvindo o padrão. Ele ouviu quando a voz de Bauer ficou afiada, quando defendia lucro. Ouviu quando a voz de Ana ficou suave e longa, quando falava de segurança e confiança. Ele ouviu as pausas, a cadência, as interrupções. Ele estava aprendendo, não o idioma, mas a lógica da negociação alemã. Depois de 1 hora, ele abriu os olhos. Parem, disse ele novamente. A sala ficou em silêncio. Ele se levantou e foi até o quadro branco. Ele desenhou um gráfico de linhas. Dr. Bauer, sua voz sobe aqui. Ele apontou para uma curva ascendente. Lucro, risco. Ele desenhou outra linha mais baixa e estável. Doutora Ana, sua voz fica aqui. Estabilidade, confiança, engpass. Ele se virou para Ricardo, que havia entrado na sala, fascinado. Eles não têm medo de perder dinheiro, doutor, disse Rafael. Eles têm medo de parecerem estúpidos. O Dr. Bauer não está vendendo crescimento, ele está vendendo status. A doutora Ana não está vendendo segurança, ela está vendendo justificativa. Rafael apagou o quadro. O deck de 10 slides está errado. Não vamos vender logística. Isso é o que o Gustavo fazia. Nós vamos vender controle. A tese não é o Brasil é uma oportunidade. A tese é o caos brasileiro é uma oportunidade que só o Hans Brenner, com sua estrutura, pode controlar. E nós somos a chave. Ricardo Viana olhou para o garoto.
A transformação estava acontecendo. Ele não estava mais traduzindo. Ele estava escrevendo o roteiro. Brilhante, sussurrou Ricardo. É arriscado, mas é brilhante. Tem mais, disse Rafael. Eu preciso de tudo o que temos sobre os outros membros do conselho dele. Por quê? Perguntou Ricardo. Porque o Brenner não virá sozinho, disse Rafael. E se ele trouxer o CTO dele, que é coreano? O sotaque de Seul é monótono, mas as pausas são longas. Se ele trouxer o CFO, que é de Israel, ele vai interromper o Brenner no meio da frase para mostrar força. Eu não estou me preparando para uma apresentação, doutor. Eu estou me preparando para uma sinfonia, que eu preciso conhecer todos os instrumentos. O garoto do viaduto não estava mais aprendendo o código da B3. Ele estava prestes a reescrevê-lo. A véspera da batalha. Era a noite anterior à reunião. O Tresmoremori no andar da Viana Capital parecia um centro de comando militar. O aquário estava coberto de quadros brancos, não com palavras, but com diagramas de fluxo, setas e perfis de personalidade dos executivos alemães. Rafael estava no centro de tudo, pálido pela exaustão, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade quase febril. Ele usava um fone de ouvido, ouvindo discursos de Hans Brenner em loop. Ricardo Viana entrou na sala. Ele não dormia há 2 dias. Eles estão no hotel, o voo chegou. O time está confirmado. Brenner, o CFO de Israel, Avi Cohen, e o CTO coreano Sr. Park, exatamente como você previu. Cohen vai interromper o Brenner nos primeiros 5 minutos, disse Rafael, sem tirar os olhos do nada. Ele vai perguntar sobre a volatilidade do real. Ele não quer uma resposta. Ele quer ver se eu gaguejo. Park vai ficar em silêncio, mas vai olhar para o meu relógio. Que relógio? Perguntou Ricardo. O que o senhor vai me dar? Disse Rafael. Não pode ser um Rolex, é muito novo, rico. Tem que ser algo como um IWC. Alemão, discreto, engenharia. Ele vai respeitar a escolha. Ricardo tirou o próprio Patek Philippe. Pegue o meu. Não, é suíço. É o relógio de Gustavo, disse Rafael. Preciso de um IWC. Ricardo ficou atônito. O garoto não estava mais aprendendo. Estava ditando. Juliana! Ele gritou para o interfone. Me consiga um IWC, agora, não me importa como! A tensão foi cortada por uma chamada privada no celular de Ricardo. Ele atendeu, e seu rosto já pálido tornou-se cinzento. Ele saiu da sala. Rafael o observou pelo vidro. Ricardo voltou 5 minutos depois. A calma de tubarão havia desaparecido. Ele parecia assustado. Era meu contato em Frankfurt, disse Ricardo à voz baixa. Gustavo, o desgraçado. Ele está lá. Ele está falando com nossos concorrentes, o Banco KVT. Ele está envenenando o poço. Rafael sentiu um frio na espinha. Ele não está quebrando a cláusula de não concorrência. Ele é mais esperto, rosnou Ricardo. Ele está apenas jantando, dizendo aos banqueiros de lá que a Viana Capital ficou instável, que eu demiti meu melhor analista e o substituí por mágica, pelo oráculo analfabeto. A subtrama de Gustavo não estava resolvida, estava explodindo. Hans Brenner vai ouvir isso. Ele com certeza vai ouvir isso antes de chegar aqui amanhã, disse Ricardo batendo na mesa. O deal não está mais morno, está congelando. Amanhã eles não virão para assinar. Eles virão para cancelar, para nos humilhar. Rafael olhou para o caos no quadro branco. Todo o seu trabalho, sua transformação, estava prestes a ser destruído pelo único homem que ele não podia ouvir, Gustavo. Ele se sentiu de volta à rua, impotente. Ele pediu 10 minutos, foi ao banheiro. Tirou do bolso do terno um celular antigo, pré-pago, que Ricardo não sabia que ele tinha. Ele ligou para o único número que sabia de cor, um abrigo no centro. Alô, é o... Rafael, eu queria saber do Lipe. A voz do outro lado, uma freira, reconheceu. Rafael, graças a Deus. Menino, o dinheiro que você mandou salvou a vida dele. O médico disse que mais 48 horas e a pneumonia o levaria. Ele está fraco, mas está seguro. Ele quer saber quando você volta. Rafael fechou os olhos encostado no mármore gelado. Ele não roubou um banco. Ele salvou uma vida. O código funcionava. O poder era real.
A subtrama de Lip estava resolvida. Não era mais uma culpa, era um combustível. Ele não estava lutando pelo Ricardo ou pelo dinheiro. Estava lutando pela sua própria existência, pelo poder de proteger quem estava na sombra. Ele voltou para o aquário. Ricardo estava ao telefone gritando com advogados. Doutor, disse Rafael. Ricardo desligou, irritado. O que foi? O Gustavo está dizendo a verdade, disse Rafael. O quê? Eu sou mágica. Eles não fazem ideia do que vão ver amanhã. O medo havia sumido. Em seu lugar, uma calma de aço. Não mude nada. Deixe o Gustavo falar. Ele está preparando o palco para mim. Amanheceu. 9h58. O saguão do quarto andar estava em silêncio mortal. Rafael, com o IWC emprestado no pulso, estava ao lado de Ricardo na porta do elevador. A porta se abriu. 3 homens saíram. Hans Brenner, alemão, imponente. Avi Cohen, israelense, olhos inquietos. Sr. Park, coreano, impassível. Hans Brenner olhou para Ricardo. Depois olhou para Rafael de cima a baixo. Ele estendeu a mão para Ricardo, mas falou em alemão, olhando para Rafael. Guten Morgen, Ricardo. Esta é a sua equipe? Eu esperava... Mas, onde está o Herr Gustavo? O clímax havia começado. A performance. A porta do elevador se fechou, selando o 40º andar. O ar estava eletricamente carregado. Guten Morgen, Ricardo. Esta é a sua equipe? Eu esperava... Mas, onde está o Herr Gustavo? A pergunta de Hans Brenner pairou, uma confirmação fria de que o veneno de Gustavo havia funcionado. Ele estava testando Ricardo, esperando uma desculpa. Antes que Ricardo pudesse abrir a boca, Avi Cohen, o CFO israelense, deu um passo à frente, interrompendo a todos. Ele falou em inglês, rápido e agressivo. Vamos pular as formalidades, Ricardo, disse Cohen, os olhos fixos em Rafael. O real está um lixo, sua política é uma piada, e você demitiu seu único analista sênior. O que diabos é isso? Traga seu filho para o trabalho? Estamos perdendo nosso tempo. Foi um ataque direto, projetado para desequilibrar, exatamente como Rafael previra. Ricardo tenso olhou para Rafael. O palco era dele. Rafael não olhou para Ricardo. Ele se virou para Avi Cohen. A calma em seu rosto era quase assustadora, e ele não respondeu em inglês. Ele respondeu em hebraico, sua voz fluida e assertiva com a cadência dura de Tel Aviv. A volatilidade não é o risco, Guidon, chamando-o pelo primeiro nome, uma jogada de poder. É o desconto. Mas você não voou 12 horas para falar sobre câmbio, voou? Ou você veio ver se o garoto gagueja? Avi Cohen parou. Ele literalmente recuou um passo, como se tivesse levado um soco invisível. O choque de ser respondido em seu próprio idioma, com sua própria agressividade, o silenciou completamente. O silêncio foi quebrado por um movimento sutil. Sr. Park, o CTO coreano, que não havia dito nada, moveu os olhos. Ele olhou para o pulso de Rafael. Ele viu o IWC, um relógio de engenheiro. Discreto, preciso, alemão. Park olhou para Rafael e deu um levíssimo, quase imperceptível, aceno de cabeça. O respeito foi estabelecido. Todo o confronto levou menos de 30 segundos. Hans Brenner, o alemão, que observou tudo isso, soltou uma risada baixa e impressionada. A desconfiança em seus olhos foi substituída por um fascínio intenso. Ele ignorou Ricardo e caminhou diretamente até Rafael. Ok, disse Brenner em alemão. Gustavo estava certo. Você é mágico. Agora me diga por que eu não deveria pegar o avião de volta para Munique e assinar com os concorrentes que seu ex-empregado está cortejando. Este era o momento. A sala de reuniões, o deck de 10 slides, tudo desapareceu. Era apenas Rafael e Brenner. Porque Gustavo está lendo o menu de ontem, Herr Brenner, disse Rafael no mesmo alemão impecável de Munique que ele praticara. Ele está vendendo números. Números não preveem o caos. Eu sim. Ele se virou para Avi Cohen. Com licença. Ele se aproximou do quadro branco e desenhou. Não números. Desenhou padrões de ondas sonoras. Esta é a voz do CEO da Technologies mentindo sobre o Porto de Santos. Ele se virou para Park. E esta
Ele mudou para o coreano. É a pausa que o seu concorrente em Seul faz antes de admitir que a cadeia de suprimentos dele está quebrada. Ele não diz, mas a pausa dele, sim. Ele se virou para Cohen, mudando para o hebraico. E este é o ritmo que um político em Brasília usa quando está prestes a trair seu próprio partido e explodir o câmbio. A volatilidade não é um risco, Gideon. É um aviso prévio. Ele finalmente se virou para Hans Brenner. Gustavo lia balanços. Eu leio pessoas. Eu leio a pausa, o sotaque, o hipercorretismo de um CEO sob pressão. Eu sou o sentinela humano. Eu sou o engpass que o senhor procura. Rafael largou o marcador. Sua transformação estava completa. Ele não era um analfabeto. Ele era o único homem na sala lendo a língua que realmente importava. Os seus concorrentes que Gustavo está cortejando vão lhe oferecer um deck de 150 slides. Eles vão lhe oferecer garantias. Eles estão lhe vendendo um carro usado e polido. Ele deu um passo à frente. Eu estou lhe oferecendo o volante. Porque o caos brasileiro é uma tempestade, sim. Mas eu sou o homem que ouve o vento antes dele soprar. O senhor não está investindo 500 milhões na Viana Capital. O senhor está investindo em mim, porque eu não sou um risco. Eu sou sua única garantia. Houve um silêncio mortal. Ricardo Viana observava, mal respirando. Ele percebeu que o deal não era mais sobre logística, era sobre a aquisição do próprio Rafael. Hans Brenner encarou Rafael por 10 longos segundos. O garoto de rua não vacilou. Brenner sorriu, um sorriso genuíno e largo. Unglaublich, ele sussurrou. Inacreditável. Ele se virou para Ricardo. O deal não é mais de 500 milhões. O coração de Ricardo parou. É de 1 bilhão, disse Brenner. Metade para o fundo de logística, a outra metade para criar um novo fundo de inteligência estratégica, liderado por ele. Ele apontou para Rafael. Brenner estendeu a mão não para Ricardo, mas para Rafael. Bem-vindo ao jogo, Herr Costa. Entendido. O clímax foi o triunfo. Agora, a conclusão e o final inesperado. O desenho. O som da palavra bilhão pairou na sala do 40º andar, sugando todo o oxigênio. Ricardo Viana agarrou a borda da mesa. Se não o fizesse, suas pernas teriam cedido. Avi Cohen, o israelense, soltou uma risada alta e genuína. Garoto, você tem chutzpah. Sr. Park, o coreano, simplesmente pegou seu próprio celular e começou a digitar furiosamente, provavelmente liquidando posições contra a Viana Capital que ele havia aberto naquela manhã. Ricardo, disse Brenner, agora todo negócios. Meus advogados vão acertar os termos com os seus. Mas o fundo de inteligência, o fundo sombra, como vamos chamá-lo, precisa de um contrato de gestão. Um contrato entre Rafael e nós, agora. O momento da verdade. Ricardo, exultante, pegou uma pasta de couro. Já está preparada. Um contrato padrão de gestão de risco, com participação de 20% sobre o lucro. Ele a deslizou pela mesa de mogno até Rafael. Ele colocou sua própria caneta tinteiro Montblanc ao lado dela. Parabéns, Rafael, você conseguiu o código. Todos os olhos estavam em Rafael. A sala esperava que ele abrisse, folheasse e assinasse. Rafael olhou para o documento. Era grosso, capa dura. E para ele era uma parede de símbolos indecifráveis. Era o mesmo ruído do deck de 150 slides de Gustavo. Era a sua maior fraqueza, agora exposta no momento de sua maior vitória. Ele podia fingir. Podia rabiscar na última página e torcer para que ninguém percebesse. Mas o oráculo, o homem que lê a verdade nas pausas e nos tiques nervosos, não podia começar sua nova vida com uma mentira. Ele olhou para Ricardo, cujo sorriso estava congelado de expectativa. Ele olhou para Avi e Park. Finalmente ele olhou para Hans Brenner. Ele não tocou na caneta. Herr Brenner, disse Rafael, sua voz calma, mas carregada com o peso da confissão. O senhor está certo. Gustavo estava certo. Eu sou o oráculo analfabeto. A sala congelou. Eu não sei ler, disse Rafael direto. Eu não sei ler uma palavra do contrato que o senhor está me oferecendo. Eu posso ouvir uma mentira em 12 idiomas, mas não sei ler a verdade em um.
O final era inesperado. A tensão voltou 10 vezes mais forte. Ricardo Viana ficou branco como cera. Ele achou que Rafael estava brincando, depois percebeu o horror da verdade. O deal de $1 bilhão estava prestes a evaporar por causa de um detalhe que ele achava que podia esconder. Você... gaguejou Ricardo. Hans Brenner levantou a mão, silenciando Ricardo. O alemão não parecia chocado. Ele não parecia com raiva, ele parecia divertido. Eu sei, disse Brenner. Ricardo e Rafael falaram ao mesmo tempo. O quê? Eu sei que você não sabe ler, Rafael, disse Brenner, recostando-se na cadeira. Gustavo me contou tudo em Frankfurt. Foi a primeira coisa que ele me disse. Ele é um macaco treinado, um poliglota analfabeto. Ele achou que isso o destruiria. E... perguntou Rafael confuso. E eu achei fascinante, disse Brenner. Mas eu tinha uma pergunta. O Gustavo disse que você era um criminoso, um mentiroso da rua. E esta foi sua última chance, o teste final. Brenner se inclinou. Eu não me importo se você sabe ler este contrato. Advogados existem para isso. O que eu precisava saber era, no seu momento de poder absoluto, você teria a integridade de admitir sua maior fraqueza? Ou você fingiria como o Gustavo, como todos os outros? Rafael finalmente entendeu. O clímax não foi a negociação. Foi este momento. Brenner sorriu. Eu não estou contratando seus olhos, Herr Costa. Estou contratando seus ouvidos e sua coragem. Ele empurrou a caneta para mais perto de Rafael. Ricardo, indique onde ele deve assinar. Ricardo, tremendo de alívio, apontou para a linha pontilhada. Rafael pegou a pesada caneta tinteiro. Ele não rabiscou um X. Ele olhou para o papel e, com um cuidado meticuloso que o professor Elias lhe ensinara, ele desenhou. Desenhou as 7 letras que formavam o seu novo nome, R-A-F-A-E-L. Não foi a assinatura de um contrato, foi seu primeiro ato de alfabetização. O investidor milionário, que ficara sem palavras na calçada da Paulista, agora apenas assistia completamente mudo, enquanto o garoto de rua assinava o maior deal de suas vidas. A primeira leitura. 6 meses depois, o Fundo Sombra era a divisão mais temida e lucrativa da Viana Capital. Ricardo Viana agora trabalhava para Rafael, tanto quanto Rafael trabalhava para ele. Gustavo nunca mais foi visto na Faria Lima. E Rafael estava sentado na varanda de seu apartamento, que não era mais estéril. Estava cheio de livros. Ao seu lado, Lipe, agora saudável e vestindo um uniforme escolar, lia em voz alta, praticando. Rafael o ouvia, os olhos fechados. Ele ainda aprendia o mundo pelo som, mas agora algo estava diferente. Ele abriu os olhos. Pegou o Financial Times. As letras na página ainda dançavam. Mas, pela primeira vez, os padrões faziam sentido. Ele olhou para uma manchete. Lentamente ele soletrou. Não o som, mas o desenho. Q-U-E-D-A, queda. Ele sorriu. O código final havia sido quebrado. A reflexão. A sociedade está obcecada por diplomas, certificados e currículos. Medimos a inteligência de uma pessoa pela escola onde ela estudou, pelo cargo em seu cartão de visitas, ou pela fluência com que ela lê um relatório. Nós construímos nossos castelos baseados em códigos que todos concordamos em aceitar. Mas a história de Rafael nos faz uma pergunta incômoda. E se a verdadeira inteligência não estiver no papel? E se o verdadeiro gênio for o analfabeto que lê as pessoas? O sombra que ouve a verdade na pausa de um CEO? Todos nós temos um código que dominamos e outro que não entendemos. Talvez a verdadeira sabedoria não seja